ocorrido no município de Neópolis em 1976. O primeiro conflito teria acontecido em 68, decorrente da desapropriação da fazenda Betume. O governo federal desapropriou as propriedades rurais à margem do Rio São Francisco, de Telha a Brejo Grande, sem indenizar as famílias dos poceiros residentes nos grandes latifúndios, nem pagar um preço justo aos pequenos proprietários. Quando Dom Brandão, Padre Nestor, Frei Enoque e Padre Roberto vão visitar a fazenda Betume em Neópolis, em 1975, se surpreende com a reação do povo, que acusa Padre Moreno de desampará-los, mesmo sendo muitos anos vigário de Neópolis. Esse fato teria convertido Dom Brandão para uma opção efetivamente pelos pobres, na medida em que percebe o sofrimento do povo. Esse documento é um documento também que faz um levantamento dos dados da Igreja, cita a influência de Dom Pedro Casadáliga, e, além disso, fala de Dom Helder Câmara. Esse documento também faz citações diretas ao Frei Enoque e Irmã Francisca. Então, nós gostaríamos que ambos, né, a gente pode fazer 15 minutos para cada um, numa primeira fala, nos contassem sobre o que aconteceu exatamente em Neópolis, nesse caso do Betume. Pode ser? Frei Enoque, quando estiver faltando um minuto, eu aviso, tá certo? Só para a gente otimizar a sessão. Bom dia. Não é uma crítica, mas é que este momento chega com bastante atraso. E muita coisa já as mentes envelhecidas esqueceram. Eu queria destacar que o grande fator foi que Dom José Brandão, ele vai descobrindo, à medida que ele se curva diante dos pobres, dos trabalhadores, ele vai descobrindo a sua missão de bispo. Ele tinha acabado de voltar do concílio, tinha assinado o famoso documento das catacumbas, em que um grupo de bispos tinha assumido caminhar com os pobres, fazer escuta, e é procurado pelos poceiros do Betume, ele que tinha saudado a Codevasf como redentora da situação de meia das fazendas da beira do rio, que eram latifúndios de arroz, em que nem era de meia, era 3 por 1. E se via gente que tinha perdido os seus lotes, quer dizer, conseguiu ser pior do que no tempo do Zeca Pereira, que era o proprietário. Então, um grupo o acompanha. Irmã Francisca, eu, Frei Roberto. Você estava, né? Domingo dele, em Gran Cardoso, eu e Frei Roberto ficamos lá com a Francisca dando respaldo, né? Porque não podia tirar o clero muito, tudo que aderia realmente à pastoral da diocese, não podia as paróquias ficar, né, sem cobertura de assistência de missa, né, do sacramento. Então eu, como leigo, fui com o Frei Roberto, mas ele saiu do sertão, aqui me sai de Porto da Folha, vinha para Gran Cardoso, para fazer uma certa cobertura também dessa área que era muito abandonada, né? Que a diocese tinha sua opção preferencial pelos povos, mas nem todo o clero aderia, né? Então nós, como nós três, né, temos os três mosqueteiros mesmo, chamados aderir, nós aqui se expunham mais ainda, né? Aí tínhamos dar um respaldo à equipe Pacatuba, né? Francisco Padestor e Terezinha. E é bom que se diga que a diocese não era unânime na defesa. Os que Raimundo colocava, havia
mesmo entre os chamados progressistas, havia duas metodologias de trabalho. Uma desenvolvimentista, que era arranjar dinheiro na Bélgica, fora, e comprar terra para resolver o problema dos meeiros pobres. A Camurupim é um exemplo disso, né? E havia outros que, levados pelas comunidades eclesiais de base, descobria que só devolvendo aos pobres a sua situação e eles assumindo, era que era possível uma mudança, porque não adiantava fazer opção pelos pobres, quando os pobres tinham feito a opção pelos ricos e pelos fazendeiros. Era necessário um trabalho na memória, na vida e no caminhar de cada um. É nesse espírito que nós vamos. Chegando lá, a cena foi bem mais impactante. Tá bom. Quando o Monsenhor Moreno, que era o vigário de Neópolis, ele começa a falar e o pessoal não deixa. Não deixa sob a alegação de que ele nunca falou em defesa dos pobres, que ele sempre se hospedava na casa do Zeca Pereira, que recebia açúcar da cana, que aquele açúcar era amargo. E eu intervi convidando o pessoal, minha gente, vamos deixar isso tirado e vamos rezar. Então, Marinha disse, agora não é hora de rezar, agora é hora da gente lutar. E o bispo entrou, defendendo Monsenhor Moreno e achando que a coisa melhor era rezar mesmo. É de novo repreendido quando é dito a ele, o senhor também nunca viu o nosso sofrimento. O senhor é bispo e não sabe do que a gente passa. E nesse momento se dá, depois dito por ele mesmo, o estalo, a conversão. Ele diz, é verdade, eu sou bispo de vocês há mais de 10 anos e nunca vi o sofrimento de vocês. Um senhor que na minha concepção se chamava Nolé, mas a irmã Francisca tem outro. É o José, o nome dele. O José. Então, diz assim, agora o senhor tem que ser o nosso Moisés. Pronto. Quer dizer, o primeiro grande momento é de um bispo ortodoxo, participante do concílio, tudo mais, se deixa, assume a palavra do explorado, do pobre, do oprimido, como sendo palavra mesmo de vida. E que já tinha, né, conflitos com o próprio Dom Luciano, que em 1973, os bispos do Nordeste, que aqui é Nordeste 3, né, Sergipe e Bahia, assinaram um documento muito importante, que era ouvir o clamor do meu povo, né? Aí Dom José Brandão se queimou, porque naquela época ele não tinha como... Segundo Dom Luciano, a província daqui, Sergipe, província eclesiástica, não podia se envolver, né, com o outro regional do CNBB. Mas mesmo assim, Dom José, né, assinou esse documento, né? Como outros bispos que não eram do Nordeste 1, lá do Ceará, assinaram também. Então, Dom José, né, já tinha passagem, ele ia e recuava, né? Porque ele está em 75 já, né? Essa história do Betum, né? 73 ele assina o documento. Viu, não? Porque ele era muito amigo, Dom José era muito redentorista, a congregação dele. E ele acreditava muito, quem trazia esse documento
era o padre Humberto Plumer, que era um redentorista, que era professor no Instituto de Teologia de Recife, um dos braços direitos de Dom Helder. Eu tinha estudado no Instituto de Teologia de Recife, feito com o Comblan, aquela experiência da teologia da enxada. Então, mas com esse passo, Dom José cria a equipe missionária, começa uma nova estrutura de diocese, em que não era só um vigário, mas era a equipe de missionários que acompanhava o trabalho, formada por padres, religiosas, freiras e leigos. Essa equipe missionária passa, então, a atender o betume, sai da jurisdição do Monsenhor Moreno e começa todo o trabalho. Eu queria só lembrar que este fato e este caminhar da diocese atrai a repressão da Igreja Católica, sobretudo depois da morte de Dom Távora. Dom Luciano se torna uma pessoa diligentemente, na ótica dele, perseguidor da diocese de Propriá. Tanto que várias vezes Dom José era surpreendido já gritando do sono, dizendo: Dom Luciano, eu não sou comunista, não é verdade isso, Dom Luciano? Né? E Dom Luciano tinha muita força, porque ele não era só arcebispo de Aracaju, ele era vice-presidente do CELAM, do Conselho Episcopal Latino-Americano. Tinha muita influência com a Anunciatura, com os casos. E aí, ele vai buscar as imagens para o museu da Ilha de São Pedro. Também não consegue levar. Quer entrar na situação, porque começou a pipocar as perseguições organizadas do Baixo São Francisco, Darcy Cardoso, no Mucambo, Seixas Dória, o próprio Seixas Dória, na Jaciobá, Stenório, Araticum, com os Epídios, e também esse pessoal tinha um respaldo jurídico. O juiz Francisco de Melo Novaes é um caso a ser estudado de desmando do judiciário. A própria família do seu Epídio, do Araticum, tinha um juiz também, doutor Gaspar, que era Gaspar? Pascoal, doutor Pascoal, que era também. É nesse momento que o Frei Roberto é agredido. Essa agressão foi verbal, porque o pai interviu e não levou adiante. A outra, Frei Roberto, foi espancado mesmo. No ano de 73, Frei Roberto é espancado no Araticum e fica por isso mesmo, né? A alegação de que se agitava. É também perseguido pela classe política, porque os britos tinham muita força, os Guimarães tinham muita força no caminhar, né? Mas a Diocese de Propriá conseguiu uma coisa importante. Ela se tornou
referencial no Nordeste e fora. Dom Pedro Casaldáliga, bispo e poeta, vem aqui, faz uma poesia, inclusive, diz, né? Saudando a diocese. Dom Helder manda uma carta, eu tenho essa carta para Dom José. Dom José Maria Pires, Dom Pedro Casaldáliga já disse, Dom Balduino, Dom Fragoso, quer dizer, se torna um grupo forte de Dom Lamartine, Dom Manuel Pereira de Campina Grande. Esse pessoal todinho começa a se juntar e a dar força. E a diocese também começa a definir isso mais claramente, porque Dom Luciano alegava sempre o fato dele ser afilhado de Nossa Senhora e ter a obrigação de denunciar quem era comunista. E tinha um padre também dos Guimarães, Padre Manuel, Padre Maneca, que também era frontalmente do Cedro, que era frontalmente contra o bispo e contra Frei Roberto. Ameaçou uma vez mesmo puxar um revólver porque ele estava prestando um serviço à igreja. Isso na reunião de pastoral. Isso para mostrar o clima em que toda essa coisa aconteceu. Nós, trabalhando esse tempo todo na Diocese de Propriá, eu acho que nós estamos, assim, muito sensibilizados com esse momento. Porque a gente, queira ou não queira, revive momentos difíceis, sim, mas bonitos, onde pessoas nossas tomaram opções a favor da população pobre. E esta opção, ela foi então uma opção que se tornou opção da Diocese de Propriá, que é uma graça de Deus, acho eu, de a gente puder dizer, nós pertencemos a esta diocese que conseguiu, com muito sofrimento, muita luta, viver e trabalhar dentro da filosofia desta opção, né? Então, todos esses bispos que vieram nos dar apoio aqui, vieram às vezes de longe, são pessoas que participaram e assinaram esse documento a favor da opção pelos pobres, esses bispos do Nordeste, né? E isso foi um momento, assim, decisivo, onde o próprio Dom Pedro Casaldáliga se fez presente no Beitume. E foi ali no Beitume que uma senhora muito pobre, já tendo saído de seu lote, digamos assim, sua pequena propriedade, onde o pessoal do Beitume podia plantar e colher e criar um pouco, embora todas as dificuldades e a exploração, mas já estavam, digo eu assim, parcados, o que nós chamamos o Alto da Rolinha, lembra? E lá esteve Dom Pedro Casaldáliga, e foi lá que Marinha fez pronunciou esta profecia junto com este senhor José, né? É hora, e o senhor é o nosso bispo, e o senhor é dos pobres, né? E o senhor é o nosso Moisés. Quer dizer, foram assim, as pessoas pobres que, de repente, graças à presença de pessoas que os apoiaram, descobriram seu valor. Eu acho que é todo o benefício, toda a recompensa do nosso trabalho, que quando nós constatamos e
pudemos conviver com pessoas que, de repente, descobriram sua dignidade. Esta dignidade que essas pessoas ignoravam. Só era para trabalhar, para ser explorado de diversas maneiras, né? E, realmente, Dom Brandão, para nós, ele, até hoje, e é estimulador de nossa presença real no meio dos pobres. Uma coisa é ir lá, encontrar com os pobres, ir olhar como é que eles vivem. Isso é uma maneira de viver. Uma maneira é conviver com eles. Esta é a maneira que fez com que os pobres, embora todas as dificuldades do regime, descobriram que haviam pessoas que torciam para eles e que queriam compreender a sua situação e tentar, juntos com eles, não para eles, mas junto com eles, melhorar as suas vidas, tornar essas vidas humanas, né? E fizemos muitas, como Raimundo Eliette, nós fizemos de Ilha das Flores, onde às vezes a gente pernoitava, antes de sermos expulsos de lá, a gente dava essa caminhada de Ilha das Flores para o Betume, não foi, Raimundo? A gente ia de madrugada e encontrava esse povo, de repente, sem nada. Nós estamos aqui, todo mundo, suponho eu, tomou café, não é? Mas nós íamos ao encontro de pessoas que, de repente, em poucos dias, não tinham mais nada. Nem comida, nem terra para plantar, nem assistência para nada mais. Então, isso é um impacto nas pessoas nossas, né, que chegam perto, e faz com que, se a pessoa for honesta consigo mesma, muda de posição e entende que deve conviver. E esta convivência, digo para mim, mas estes nossos irmãos aí, como quem nós trabalhamos, lutamos, eu acho que foi um benefício pessoal muito grande, nos tornarmos mais assim, humanos, para com quem a gente encontra hoje, né? Só para um minuto, é entendível que começa a haver toda uma fermentação. Aí, com Betume vem Geme, vem Badajoz, vem Mundel da Onça também. Pacatuba, própria Pacatuba, quer dizer, toma um levante, porque as festas de padroeiro começam a ser exercício de poder dessa população. Era a partir deles, não mais do juiz da festa. De que isso por uma discussão de que o padroeiro era aquele que caminhava. Era uma tentativa de redescobrir o valor das pessoas como gente. E aí começam as perseguições, prisões, invasão da catedral, desdobramento. prisão, a casa paroquial. E a igreja de o tenente, isso com o delegado dando cobertura, né? O padre Etienne e o padre Etienne, né? Fábio. Padre Isaías, por gentileza, o senhor sabe identificar o nome do delegado? Esse delegado em exercício nesse momento, o senhor se lembra do nome dele? Edmundo, de uma família muito importante na polícia, que era a família Santana. Porque o próprio irmão do prefeito, ele tinha um trabalho da capitania dos portos, né? Tinha
influência política no governo e dos outros prefeitos. Foi feito um documento assinado pelos prefeitos pedindo a saída dos padres. Eu mesmo fui nomeado vigário para poder entrar na ilha de São Pedro, porque tinha feito um pedido proibindo eu e o Frei Roberto de termos contato de pisar nas terras da fazenda, né? Mesmo tendo a igreja, tudo mais. Então foi um tempo assim, em que nós éramos acusados de tudo, de invadir, de organizar as pessoas para saquear mercado, de aliciarmos trabalhadores, porque eles não conseguiam que, por outro lado, popularizou-se muito com o trabalho do MEB. O MEB muda de jeito, tem um trabalho de formação também muito forte e muito importante na região. Com o Ildete, com a irmã Pascal, com o Carlos, né? Pois bem, isso só para dizer que onde é que se viam os pobres chegar à consciência de dizer assim: eu acredito que o mundo será melhor quando o menor que padece acreditar no menor. Isso era cantado, né? Dom Helder leva isso para o Papa Paulo VI. As cartas pastorais do bispo, ele escrevia muito bem, e Jorge e outros poetas botavam em versos populares e cantavam nas ruas, nas reuniões, né? Então era realmente uma igreja que levou, e isso apressou a doença de Dom José. Ele renuncia antes do tempo, exatamente porque Dom José era um homem profundamente pacífico, delicado, educado, e as tensões eram tantas, sobretudo dentro da igreja, que ele não tinha mais, começou a perder a memória e começou também a se enfraquecer, né? E renuncia uns 5 ou 6 anos antes da idade prevista dele entregar a diocese. Em relação ao betume ainda, eu queria só informar que eu passei bastante tempo, né, com o Frei Roberto, Irmã Francisca e Terezinha e Padre Nestor. O Alto da Rolinha vai ser um aglomerado depois dos pobres que foram despojados do que não tinha mais nada, que eles já eram, né, poceiros ou moradores na fazenda do Zeca Pereira. Então, quando eles são despejados pela Codevasf, quando é desapropriado em 1975, imediatamente, menos de 15 dias, perderam a casa. E como a maior parte da casa era de taipa coberta de palha, é só dar um empurrão que a parede cai e tocar fogo, acaba, né? Então, as casas tudo pegado uma na outra, logo eles ficaram desalojados. Então, a solução de não ir embora, de não sair de lá, porque eu acho que foi ilusão, nós botamos na cabeça do pessoal. Eu mesmo acompanhei várias vezes, meses seguidos, quase um ano inteiro, de 75 até 76, acompanhando o doutor Wellington Paixão, que vai ser depois prefeito de Aracaju, que ele foi contratado pela diocese, e tinha o outro advogado, que era da FETASE. Mas quem ia mesmo era o Wellington, eu e o Wellington. Até bicho de pé nós pegamos lá. Ele dizia: Raimundo, como é que a gente arranca bicho de pé? Quando a gente ia se deitar à noite, né, lá no Alto da Rolinha. Eu digo: olha, quando eu era menino lá no Ceará, a gente pegava, né, botava um pouquinho de fumo e passando, aí a dor diminui. A gente aproveita quando a dor diminui, bota a agulha e puxa o saquinho do bicho, né, porque aí não volta mais. Bota de novo o fumozinho, né, em cima, pronto. E é dito e feito, acabava, né. Então, o Alto da Rolinha era uma favela, assim, degradante mesmo, né, horrível. Isso que a irmã Francisca disse, né. A gente tinha até vergonha de pedir até água, eu pedia assim com cerimônia, né? Porque eu sabia que o pessoal não tinha. Era aquela pobreza extrema mesmo. Mas mesmo assim nós fomos para lá. Dom Pedro, tem até aqui no livro que Isaías escreveu, né, um pouco a memória da diocese, né? Quem tiver interesse, está tudo aqui nesse livro de Isaías, né?
Então a gente ia para lá, mas mesmo assim saiu um documentário lindíssimo, um filme, né, que ganhou no Festival de Nancy, lá na França, um documentário muito bonito, e que Jorge Pereira Lima fez todo o relato, né, em versos. Então tudo isso depois é atestado, né, da nossa subversão. Até isso também, né, é catalogado como sendo, né, incitação à violência, né, a nova Canudos, como eles chamavam. Então, a gente passou por momentos muito difíceis, mas muito gratificantes. A gente se jogava sem analisar mesmo. Era assim, jovem, né, pessoas muito decididas. E essa história de ser acusado de comunista, para mim, não pegava mais, porque na universidade eu já tinha sido taxado, não pude fazer nem pós-graduação, porque a minha ficha estava na 10ª região, lá em Fortaleza. Quando eu fui fazer pós-graduação no Rio de Janeiro, um dos primeiros do Departamento de Geociência no Ceará, aí o diretor sacanamente disse, talvez você não possa fazer, porque você se lembra, né, a gente sequestrou os trabalhos de vocês, de fim de curso, né, a gente fazia aqueles trabalhos que chamava NTI, Nota de Trabalho Individual, que hoje tem outra nomenclatura, e está recheado de citações de comunistas, aquela história toda. Não, ali é o pensamento marxista. Uma coisa é você citar, né, filosoficamente, na linha da economia, que é socialismo e capitalismo, e outra coisa, né, é você fazer a aprovação do que é o Manifesto Comunista, que a gente também fazia, né, mas não na frente, em sala de aula, mas era como um aparelho estudantil. E depois também eu trabalhei em Crateús, que era o bispo mais vermelho da CNBB, né, era Dom Fragoso, era conhecidíssimo Dom Fragoso. Passei um ano trabalhando. E fui substituir nada menos do que Vladimir Pomar, que era, né, um preso que, para não ser preso, ficou lá. Depois ele foi preso político, né, que é o pai do Pedro Pomar. Né. Então eu fiquei lá no lugar dele. E o codinome dele lá era Zé da Serra, que era na Serra da Ibiapaba, do lado do Ceará, que eu estava, lá no município de Poeiras, matriz de São Gonçalo. Um lugar tão antigo que o padre Antônio Vieira, aquele lá do Maranhão, pregou, né, lá para os índios Tabajara, lá nesse lugar. Então, a minha ficha eu não tinha o que esconder. Quando eu cheguei aqui em Propiá, o padre Comblan, né, um pouco, né, disse assim, olha, não é arriscado não, né, conversando com o Enoque e Roberto, que eu disse, né, abri o jogo, né, porque tinha de saber, né, dos riscos, né. Eu digo, não, vamos entrar. Dom José é muito inocente nesse lado, né, Renatinho sabe como era Dom José, muito paternal, muito assim, não tem perigo não, a gente sabia que era monitorado. Eu sabia que a gente era muito seguido, mas eu digo, não vou mais entrar em paranoia não, eu vou trabalhar, que eu vim para cá, foi para isso, e fui largando, fui me jogando, e eu sei que eu não me arrependo não, tanto que hoje eu continuo em Poço Redondo, e a gente, junto com o Manuel Dionísio, um saudoso, né, militante de todas as áreas que a gente possa pensar, desde esquerda até a ecologia, né, mais social, tudo isso a gente se envolve. Né? E agora eu estou no irredentismo. Irredentismo é pessoas que vêm para não ser dobrado, nem por A nem B nem C. E estou agora com os Pancararé, que Pancararé assumiram Lampião como sendo, né, a entidade maior deles. Então eles dançam chachado, tudinho. Estou indo para o Raso da Catarina com os Pancararé. Quem quiser me siga, porque eu sou Jucá e Cariú, eu sou do tronco Macro-G Cariri, que qualquer um não me derruba assim facilmente, não. Então, aqui, Propiá é um lugar ideal para mim, porque eu sou desse time. Agora, fica bem claro, por exemplo, esse filme é Dom Pedro Casaldáliga, que consegue, se chama Terra do Chocó, já na luta dos índios da ilha de São Pedro, que nem eles sabiam que eram índios. Eram tratados como caboclos. É outra luta em que a memória, a inflexão se cai. A diocese, então, tem papel importantíssimo na figura de Carmelita, que passava a trabalhar na secretaria da diocese. É essa. O boletim Encontro com as Comunidades, Jornada de Defesa, era ela que mantinha contato com todos os padres e também sofria por conta dessa situação. Né? Carmelita está aqui, mas eu acho que não ouviu que nós citamos o nome dela. Veja se ela quer falar. E Delbrando vem como irmão, como marista.
e depois passa a trabalhar também no secretariado da diocese. E o irmão Salatiel assume também uma pedagogia no colégio diocesano. Ele assume a direção, professor, e o próprio bispo também professor, que toma outro rumo. Então, toda a diocese toma esse rumo. E aí a perseguição de preferência, predileção, de admiração de uns poucos e de afastamento de outros da própria igreja, né, que aconteceu. O bispo salvo numa tentativa de morte em Santana dos Frades, Frei Roberto é espancado, eu fico preso, o presidente do sindicato também, Jorge Pereira Lima, umas 15 pessoas, hein? Frei Roberto, a gente fica detido no fórum de pão de Porta-Folha, porque não cabia. Porque o juiz Francisco Novaes, ele era hóspede dos fazendeiros e ele tinha um latifúndio jurídico. Ele mandava de Canindé até Gararu, e com incursões aqui e tudo mais, né? Tinha também um tenente chamado Tenente Costa, que o pessoal tratava como bigode de aço, que era terrível na perseguição a qualquer cheiro de ocupação de terra, de não sei o que lá. Mas a diocese conseguiu formar um conselho, como era o nome, Marcelo? Que tinha militantes do partido, Comitê Permanente de Defesa da Terra, que fazia parte da Diocese de Propiá, militantes do Partido Comunista, do PT, estudantes e tudo mais, né? E tinha também o deputado Nelson Araújo, que dava força nas lutas do pessoal, né? Que o próprio governador Jackson, que no tempo era deputado federal, tanto que foi isso, um pouco que aconteceu. E aí muitos cantos ainda hoje são cantados, nasceram naquele tempo, né? A verdadeira igreja é onde está o povo unido. O que Jesus deseja nem é opressor, nem é oprimido. Porque enquanto Raimundo tinha o embasamento intelectual, o marxismo, nós fazíamos por convicção evangélica. Tanto que em Ilha das Flores foi um dos grandes sofrimentos nossos, porque eles picharam a casa paroquial com o nome assim: Fora Bispo Vermelho, não queremos os padres sem caráter. E não quer, fora os estrangeiros, né? Tudo isso porque o padroeiro lá era Santo Antônio, e tinha uma senhora que era, qual é o nome dela? Margarida, que era de uma força de liderança muito grande. E Dom Luciano se propôs a ir celebrar para o pessoal de Ilha das Flores. Você imagina, até isso, né? E Dom José teve que dizer a ele que não, como também foi feito um ato em Aracaju, por ser a capital e onde ficavam os poderes, e Dom Luciano proibiu Dom José
como bispo, de se estar presente nesse ato, porque era território dele. Quer dizer, foi muita coisa vivida e muita coisa narrada e muita coisa que ainda hoje é honra e alegria de ter pertencido a essa igreja. Começa também com a Diocese de Propriá, com isso eu encerro, a famosa Romaria da Terra, que hoje se espalha no Brasil inteiro. Então, só para dizer que é até explicável a denúncias, é até explicável a perseguição, porque de um lado havia os interesses dos grandes, do outro o interesse dos pobres, e a gente fez a opção por essa caminhada. Depois eu recebi o título de cidade. Quiser continuar, continua. Não pode falar. Aí, obrigado. O hábito, nunca fui vereador. Bom dia a todos. Eu quero dizer da satisfação que eu tenho de poder acompanhar os relatos que foram feitos aqui por Raimundo, Frei Enoque e Irmã Francisca. Eu sou fruto desse trabalho pastoral de Dom José e dos seus auxiliares. Eu, estudante ainda de Direito, comecei a militar através da Comissão Pastoral da Terra e da EPT, que era a Equipe Pastoral da Terra, que foi criada por Frei Enoque, para dar uma assistência maior na região do Alto do Sertão, né? Porque a demanda lá era também muito grande e se precisava ter mais advogados circulando, porque a diocese, composta por 16 municípios, né? Ela tinha uma demanda pulverizada em várias localidades e a gente precisava reforçar essas equipes. E a equipe do Frei Enoque, lá no Sertão, era uma equipe também muito atuante, porque nós tínhamos lá problemas como Pedras Grandes, né? E outras áreas que foram desapropriadas, posteriormente, Barra da Onça, e aquilo tudo representava uma demanda muito grande. Então, eu me recordo de tudo o que foi dito por eles e quero aqui reforçar a importância da Diocese de Propriá a partir da chegada dos padres, freiras, inclusive dos estrangeiros, que vieram reforçar essa nova concepção de evangelização. O Dom José Brandão foi forjado nessa luta, nessa cobrança do povo por uma igreja mais próxima da realidade da população pobre. E a partir daí, nós tivemos uma região do Baixo São Francisco bastante enaltecedora de valores humanos muito mais realistas. Era uma diocese que não vivia apenas da oração, mas vivia também de resgatar o ser humano que estava caído na sua pobreza, na sua falta de escolaridade, na sua falta de saúde, na sua falta de segurança, também naquela época, mas era uma igreja que buscava resgatá-los como seres humanos e transformá-los em cidadãos. Eu costumo dizer que foi a EPT e a CPT quem criou aqui na nossa região e no Brasil inteiro o movimento do Sem Terra, apoiando os sem terra que não tinham aonde buscar apoio, aonde buscar guarida para continuar lutando por aquilo que consideravam justo,
que era ver a terra desconcentrada das mãos de poucos e distribuída nas mãos de muitos. Era a forma de se buscar incluir econômica e socialmente pessoas do povo que viviam sendo explorados pelos proprietários das terras e que não tinham nem apoio da justiça, nem apoio do Ministério Público, nem apoio dos políticos, nem apoio de ninguém. Era um povo relegado ao nada. Era um povo relegado à miséria absoluta, inclusive a miséria absoluta do pensar, do agir, do refletir sobre o seu papel naquele meio, o seu papel naquela região. Então, a Diocese de Propriedade ela foi muito importante por conta disso. Deu vida nova às pessoas, estimulou as pessoas a se enxergarem e a se autovalorizarem. Esse é o grande papel que vocês desenvolveram nessa região. E estão de parabéns porque, de lá para cá, nós tivemos avanços significativos, né? No campo das relações do povo com o poder público. O povo ficou mais forte e capaz de cobrar resultados e de denunciar sofrimentos, não é? O povo ficou mais forte. Nós tivemos o surgimento de lideranças a partir desses trabalhos que se tornaram deputados, que se tornaram alguns prefeitos, que se tornaram pessoas que ocuparam espaço de poder com uma visão, não é, de fortalecer o pequeno, de fortalecer os trabalhadores. E acho que essa importância histórica ela precisa ser registrada e mantida, porque as gerações atuais, infelizmente, não conhecem esses momentos tão importantes da história do Brasil e da história de Sergipe, porque não vivenciaram isso e poucos escritos registraram essas experiências para que ficassem para a posteridade, para que ficassem abertos ao conhecimento das novas gerações. Acho que a Comissão da Verdade tem esse papel de resgatar essa memória e nós todos de divulgarmos isso que nós trabalhamos e vivenciamos para que outros possam ter acesso, possam ter conhecimento disso. Eu me lembro que o Judiciário de Sergipe estimulava a postura de juízes corruptos, de juízes violentos e de juízes comprometidos com o capital, comprometidos com os senhores proprietários rurais, latifundiários, usineiros, não é? Essas pessoas que massacravam a maioria dos trabalhadores. Eu me recordo que, como bem disse Frei Enoque, o Tribunal de Justiça de Sergipe entregava nas mãos de um único juiz a condução da justiça de Canidé a Brejo Grande, de Brejo Grande a Propriedade. Gente, era o rei do sertão. Ele era chamado o rei do Baixo São Francisco. Não era, Frei Enoque? Ele mandava na justiça, ele mandava no Ministério Público, ele mandava na delegacia de polícia, ele mandava nas prefeituras e ele mandava nas câmaras de vereadores. E pior, fazia tudo ao contrário em favor do povo. Pronto, e massacrava a população. Massacrava a população. Eu me lembro que em Pedras Grandes, por uma decisão liminar da alçada do Francisco Novaes, não apenas foram desocupadas as áreas onde os trabalhadores acampavam, foram queimadas barracos, foram queimados animais que estavam amarrados próximo dos barracos que foram queimados. Foram destruídos utensílios domésticos, como panela de barro, como pote de barro, né?
e muito mais coisas foram destruídas naquela oportunidade. Eu me lembro que, quando nós chegamos lá, era eu, Angélica, a hora, né? Éramos advogados da EPT, e nós fomos com Carlinhos, dirigindo uma Toyota do MEB, do MEB, e quando chegamos lá, o povo vinha em romaria para a cidade. Eles vinham das terras que a polícia foi lá desocupar, a mando do juiz, e eles vinham pelas estradas para chegar até a cidade de Poço Redondo. E esse povo se instalou no salão paroquial e na praça em frente à igreja, da cidade. E naquela oportunidade que a gente chegou, tinha havido a prisão de líderes sindicais. Eu me lembro de Cícero Anicácio, Zé Maria, Antônio de Luzia. Foram dois. Cícero Anicácio eu me lembro bem, e Zé Maria me lembro bem, que foram colocados no porta-mala de um Chevette da polícia, que era o carro, que era a viatura policial, era um Chevette lá, e eles foram colocados, os dois, no porta-mala do Chevette, e foram sequestrados, quer dizer, foram retirados da delegacia e foi levado para Nossa Senhora da Glória. Isso pela manhã, para a delegacia de Nossa Senhora da Glória lá. Isso pela manhã. E nós passamos o dia inteiro atrás do delegado, e à noite, atrás do delegado de polícia, que era um tenente Esmeraldo, não me esqueço daquele senhor. Tenente Esmeraldo era um tenente da Polícia Militar e que assumia a titularidade da delegacia de Poço Redondo. E o tenente Esmeraldo desapareceu para não fazer contato com a gente. E aí o povo, desesperado, começou a cercar a delegacia para tirar os seus líderes da cadeia, ou para cobrar uma posição do delegado. Foi quando nós chegamos e rodamos a região toda, tal volta, encontramos ele, depois de muita demora, e ele disse só tomaria o depoimento no dia seguinte e não dizia para nós aonde estavam os presos. Nós fomos à Glória. Chegando em Glória, o coronel Aloísio, lembra de Aloísio, um grandão, brancão, né? Era Aloísio Santana, não? Não sei se era Santana, era Aloísio. Era o delegado regional da época. Ele já está reformado, já, e como coronel. Mas ele, na época, ele era o delegado regional. Ele ficava em Glória e coordenava as delegacias da região. E aí foi e nos atendeu e pediu que a gente tivesse um pouco de paciência e que a gente aguardasse pelo dia seguinte, porque o delegado era muito complicado e ele não sabia onde ele tinha colocado os presos. E se comprometeu conosco de buscar localizar o delegado para antecipar essa tomada de depoimentos. Somente no outro dia, pela manhã, é que nós fomos recebidos na delegacia de lá, de Glória, e o Esmeraldo foi para lá com a máquina Hamilton da delegacia dele, porque não queria usar sequer uma máquina Hamilton de outra estrutura da polícia, mas a dele. E foi lá e tomou os depoimentos e, enfim, a gente conseguiu liberar, graças à influência, inclusive, do Dom José Brandão, que saiu daqui de Propriá e foi para lá, para Poço Redondo, encontrar com o povo. Foi um momento, assim, muito difícil para todos nós. Eu não me lembro o ano, 86, 85, mais ou menos aí. Antes, né? Antes. Não. Deve ter sido 87, que 85, na ocupação da Barra da Onça, já tinha havido a desapropriação. Um caso igual, porque prenderam, quando não conseguiram me pegar a minha pessoa, nem a de Dionísio, que a gente teve de sair, né? Uhum. Para não ser morto, porque nós vai dizer assim, eu não sossego enquanto a cabeça desse tal de Raimundo do tal do Dionísio não estiver nos postos. Né? É verdade. Porque aí os políticos, os latifundiários lá de Poço, Duval, Alcino, esse povinho, tudo torcia, né? Então, quando nós saímos para não ser presos, aí eles pegaram quem? Pegaram Rubens Bispo dos Santos, e Michel, né, que é o Guido, né? Um belga que é naturalizado brasileiro, que trabalhou muito na pastoral.
Então, prenderam. No dia 3 de outubro de 1985, foi uma sessão a noite inteira na delegacia de Poço Redondo de tortura, nos dois, né? Guido, mais treinado e mais idoso do que Rubens, soube se defender porque tinha participado da Segunda Guerra Mundial, lá na Europa, né? Então, ele sabia se defender quando o cara vinha bater. Então, eles batiam com pneu e com enrolado em toalha molhada para não deixar marca, né? Eu sei que o Rubens até hoje é desestruturado por causa dessa noite de sessão de tortura, né? A gente começa, quando a gente toca no assunto, a gente vê logo, né? A pessoa fica toda desestruturada, né? E para Dionísio foi muito ruim, porque nunca mais cessou. Dionísio foi assassinado numa coisa meio assim, sem ver de quê, né? Um tiro nas costas, em São Francisco, aqui perto de Propiá, em 2005. Mas Dionísio era para ter sido assassinado, tinha sido morto muito antes. O tanto de atentado que Dionísio sofreu, sobretudo lá em Poço Redondo, né? Nós fizemos um documentário que essas coisas têm de ser feitas, porque senão nós que fomos protagonistas, que sofremos na pele, se não fizer, o pessoal, quando fizer, vai fazer ou deturpado ou parece que foi. Então, eu sou desse tipo. Eu faço, oriento para fazer, ou então é melhor que não se faça. Pela metade é melhor que se faça. Então, nós já fizemos. Em relação a Dionísio, nós temos, né, um pequeno grupo chamado Coletivo do Amigo Dionísio. Temos, né, todo ano, nós fazemos uma rememoração, porque ninguém comemora a morte de ninguém. E tem também documentário que nós fizemos, né? Documentário bem consistente, com depoimentos, tudinho, né? Inclusive, muitas pessoas se propuseram a dar depoimento, porque é importante que as pessoas reconheçam, né, o papel histórico, né? A memória é feita também com a ajuda de quem conviveu com a gente, né? Então, o Barra da Onça teve esse lance, já em 85. Aí foi em 87, né? Por ocasião das Pedras Grandes, né? Certamente já, né? 87, é. Então, foram momentos assim muito marcantes. Eu me recordo também aqui na região da Grande Vale, lembra, irmã Francisca? Aqui em Pacatuba, Neópolis, quando a família do ex-deputado, né, Bosco França, utilizando-se de pistoleiros, foram expulsar, mas não era Santana dos Frades, era na Grande Vale, um pouco mais para frente. Como era o nome da área, irmã Francisca, que eu estou me recordando? Lembra, irmã? Que irmã Hermínia foi espancada. Foi no Platô, exatamente, Platô de Neópolis. Aquela época da implantação do Platô de Neópolis, havia um conflito localizado com a família de Bosco França, né, que era deputado na época e tinha uma usina, uma indústria ali na região. E se recusava a permitir que os trabalhadores e moradores daquele povoado permanecessem produzindo e utilizando-se, inclusive, de uma nascente de água para o abastecimento daquelas famílias. E eu me lembro que houve uma chegada lá de alguns cabras armados, pistoleiros, contratados por esse pessoal, e que expulsaram a população de lá naquela ocasião. O Dom José já não era mais o bispo de Propriá na época, eu acho. Já foi mais recentemente, quando já era Dom Lessa, o bispo de Propriá. Então, eu acho que foram histórias muito importantes que nós vivemos aqui, e é importante registrar que esses membros da igreja e esses leigos que acompanhavam a igreja foram fundamentais para que, de fato, a gente tivesse um povo um pouco mais melhorado na sua forma de ver o mundo. É preciso registrar o papel do MEB, que era um movimento de educação e base, que era um movimento de educação libertadora do povo dessa região, que teve também uma contribuição fabulosa para o crescimento dos cidadãos da nossa região. O Carlos é presença viva desse momento que foi vivido aqui, e todos nós desfrutamos de momentos que nos engrandeceram enquanto cidadãos e enquanto seres humanos. Muito obrigado. Quer água? Não, pode não.
Ah, já? Ah, tá. A história da diocese é uma história muito bonita. Valeu a pena eu estar presente em diversas lutas com todo esse pessoal que está aí, com o Raimundo, Frei Enoque, Irmã Francisca. Eu cheguei na Diocese de Propriá em 1974, no MEB, como já foi falado aqui, e o nosso papel foi a questão da alfabetização de adulto. A alfabetização de adulto, que era uma exigência do momento que está vivendo a Diocese. Então, Dom José fez um passo a passo, educar e organizar o sindicato. Porque o clamor da fome era muito grande na região do Sertão, né? Tinha também a questão lá com o Raimundo, a organização lá na beira do Rio São Francisco, do Polo Sindical também, que reforçou essa luta dos trabalhadores por melhores dias de vida. Então, a gente fazendo a alfabetização, o próximo foi o sindicalismo e a organização lá com Raimundo, e havia necessidade, a fome era tamanha que os trabalhadores já não suportavam viver na região do Sertão, porque as terras eram cobertas de capim, arame farpado, e o todom era um veneno que era passado no capim, ali nas ervas daninhas, e aí tirava o trabalho dos pais de família. E o que a diocese, né, os seus agentes faziam era sensibilizar, né, conscientizar esses trabalhadores para lutar por melhores dias de vida. E os trabalhadores descobriram que o caminho seria ocupar a terra, né? Não era mandado pela diocese, mas o trabalho de conscientização e sensibilização através das missões que foi fundamental para a libertação da consciência dos trabalhadores e trabalhadoras. O caminho que eles tomaram foi ocupar a terra, né? Ocupar a terra. Portanto, como o Renato falou, como os demais falaram, foi de fundamental importância a CPT e a EPT. Eu trabalhando no MEB, eu digo isso com prazer, que realmente eu deslanchei para ter uma visão mais politizada. Foi depois que Frei Enoque, me resgatou do MEB, pediu a Dom José para eu formar com Renatinho e outras irmãs, freiras lá irmãzinhas lá de Poço Redondo, e formamos essa equipe de CN, equipe da EPT, que trabalhávamos conjugadamente com a CPT. E com relação à questão de aproveitando e reforçar alguns detalhes, lá de Pedras Grandes, quando a gente chegou lá, o fogo estava tomando conta de tudo, como ele já falou. E os trabalhadores largados nas brenhas, né? Qual foi o nosso papel? Juntar esses trabalhadores e colocá-los no salão das comunidades, que os trabalhadores tinham esse salão para as suas reuniões, para os seus cultos, né? E
colocando esses trabalhadores, nós saímos à procura dessas lideranças, Zé Maria e Cícero Anicácio, rodamos esse sertão todos, já à tardezinha, à tarde, é que nós soubemos que eles estavam presos. Estando presos, nós, CPT e EPT, procuramos conversar com o delegado, né, com o delegado e o prefeito também estava envolvido. Eles não liberavam as lideranças, que Zé Maria era a liderança do assentamento, do acampamento, e o Cícero, liderança do sindicato. Não, porque era o seguinte, quando o juiz mandava prender, ele desaparecia da região, e só aparecia quarta ou quinta-feira. Então, eles passaram por tortura, tiraram a roupa dele, colocaram de cueca e colocaram cocô de galinha e água, e com o dedo faziam eles dar rodada lá, circular dentro da cadeia. Eles foram torturados. Subimos, como ele já contou, fomos à Glória, e aconteceu o que aconteceu, essa imposição do delegado, não sei se era medo do juiz, que o juiz era prepotente, era o rei, como ele disse, era quem mandava, do sertão à praia, né, norte e sul, e com o apoio do Tribunal de Justiça. E então, à noite, quando a gente descobriu que Cícero e a outra liderança estavam ali na cadeia, na cadeia de Glória, nós perguntamos se eles estavam bem, deram sinal, a gente era 2 horas da manhã, fomos descansar. No outro dia voltamos, e o delegado foi irredutível, não liberou. Com advogados da CPT, EPT, as lideranças sindical, os agentes de pastoral que estavam lá presentes, os leigos, não, porque ele tinha compromisso com o juiz, só o juiz quem deliberava. Nós ligamos para Dom José Brandão de Castro, em Aracaju, e contamos toda a situação, e Dom José disse, me aguarde que eu chego. Dom José chegou, conversou com o delegado foi irredutível também, disse que não liberava, aí Dom José disse, esses homens têm que ser liberados hoje. E quem assume, Dom José Brandão, quem assume as consequências? Ele disse, eu, libere os trabalhadores, eu assumo as consequências. E Dom José conseguiu, juntamente com seus auxiliares, nós, EPT, CPT, retirar esses 2 cidadãos, colocamos no carro e seguimos para Poço Redondo. Os trabalhadores, os trabalhadores que estavam acampados lá na Pedras Grandes, cansaram de esperar, foram lá para a entrada de Poço Redondo, e logo na chegada de Poço Redondo, quando nós chegamos com os trabalhadores, eles pegaram os trabalhadores e Dom José Brandão de Castro nas costas e saíram cantando, eu acredito que o mundo será melhor, que o menor que padece acreditar no menor. Então foram diversas lutas. Em Santana dos Frades, também eu estava presente, em Bretume também. Santana dos Frades. Seu Carlos, só pedir, a gente vai abrir o caso de Santana dos Frades depois. Tá. Porque a gente está fazendo por bloco. Obrigado. Aí, se eu puder falar daqui a pouco, fica melhor. Tá certo, tá. Mas Betume está na pauta agora. Betume, 1974, né, como todos já falaram, foram a abertura, né, dos olhos do clero, parte do clero da Diocese de Propriá, foi a abertura. Não é?
depois que Dom José, lá no Alto da Rolinha, Alto Santo Antônio, né, que chamava Alto da Rolinha, encontrou com esses trabalhadores, essas trabalhadoras, já foi colocado aí para vocês, bem colocado, foi ali aquele ponto em que tem até lá no Trevo, a rodovia Dom José Brandão de Castro, que foi exatamente naquele momento que Dom José ia se reunir com os padres e os representantes da Codevasf para ouvir o que era que estava acontecendo. Ele se deparou com o povo na beira da estrada, com os trabalhadores e trabalhadoras na beira da estrada, gritando por Dom José: Dom José, não vá com esses técnicos da Codevasf, porque eles vão mudar a sua cabeça. Fique conosco. E abraçaram Dom José, e naquele momento, Dom José disse: gente, eu morando aqui, perto da diocese de Propriá, ali em Propriá, eu não sabia o que estava acontecendo. Aí ele disse: isso, nós tínhamos o representante Dom José dizia, o representante da diocese aqui na paróquia, né? Aí ele disse: só, Dom José, que esse representante não serve para nós, porque ele se alimenta na casa dos fazendeiros. Foi por isso que o senhor não teve esse conhecimento. Fique conosco. E Dom José, a partir daquele momento, ele fez a opção preferencial pelos pobres. Só um esclarecimento. Esse encontro se dá quando Dom José ouve o doutor Campelo, não é? É no outro momento, no segundo momento isso. O doutor, ele vai falar com o pessoal da Codevasf. Nesse momento que ele decide ir, isso no Alto da Rolinha, então o próprio pessoal que tinha dito que o momento era de luta e tudo mais: senhor bispo, o senhor não vá, porque esse pessoal vai mudar a sua cabeça. E ele resolve ficar com o pessoal, não vai mesmo. Mas são dois momentos diferentes. Você falou agora. Isso, valeu. Obrigado. Assim mesmo, né? O tempo Mistura na data. Nós queríamos, então, agora abrir a palavra. Tem mais alguém presente que queira falar sobre esse caso do betume? Acho que só para encerrar, né? Claro. Foi a maior questão, vamos dizer assim, de desapropriação, né? E também, não só da área que a Codevasf, né, pegou, a gente sabe que o resultado foi esse daí, né, o pessoal, um desastre total. O pessoal produzia muito mais, né, no tradicional, pegando o dedão, empurrando, né, fazendo as covas, né, e plantando, do que com a tecnologia que trouxeram para aqui, para a área do betume, como o pessoal exagerava, dizia, dá até para emendar o caroço de arroz quando quebra, né? Quer dizer, não valeu de nada a tecnologia, porque foi um embuste mesmo. E mais de 1000 famílias entraram, né, no processo, ganharam na justiça, só que demorou para sair, né? Muitos já tinham morrido, e até hoje rola, né, Francisco? E quando saiu, os honorários dos advogados né? O juro foi comendo, que acho que mal deu para pagar os advogados, né? Os trabalhos dos advogados. Quer dizer, é uma tragédia, né? Uma coisa que daria, ao menos, para recompensar, né, tanto suor e sangue derramado, terminou se esvaindo, né? E o pessoal migrou. Muita gente veio para Neópolis, outros para Aracaju, e o Alto da Rolinha ficou como sendo um lugar mesmo de desgraça, né? Não prosperou.